Passamos então ao nosso terceiro painel, que traz o tema Compliance e Controle na Administração Pública, a soma de todos os medos. A mediadora é a doutora Mara Angelita Ferreira. Prazer estar aqui mais uma vez. Agradeço aqui ao doutor Edgar pelo convite, pelo sempre convite, do Instituto Paranaense de Direito Administrativo. Parece um repeteco do último congresso, a minha fala parece um repeteco do último congresso, mas é verdade. Nós, graças aos desbravadores do direito administrativo paranaense, hoje temos um instituto que goza de um prestígio nacional, com nomes assim fantásticos, com professores, doutrinadores, citados inclusive no STF. Então, graças a esses desbravadores do Instituto Paranaense de Direito Administrativo, que hoje nós chegamos até onde estamos. Temos uma escola paranaense de Direito Administrativo. E neste congresso, nós estamos homenageando o professor Márcio Camarosano. O professor Márcio dispensa qualquer apresentação, porque ele é uma referência dentro do direito administrativo, além de ser uma pessoa extraordinária. Então, rendo aqui minhas homenagens também ao professor Márcio, que me ensinou muito sobre moralidade administrativa, sobre ética administrativa, até porque o tema é um tema novo, é instigador, Nós estamos tateando ainda nesse tema, justamente porque é uma inovação jurídica, uma novidade para nós brasileiros. Não nos Estados Unidos, na Europa, mas em termos de Brasil ainda é um terreno a ser desbravado. Então tenho a honra hoje de dividir a mesa com a professora Ângela, que foi minha professora no mestrado, uma grande amiga, uma pessoa que eu admiro profundamente. Com o Rodrigo, que eu conheci ainda criança. É verdade. E com o doutor Bert aqui, que eu tive a honra de conhecer hoje. Todos sejam muito bem-vindos. Para iniciar este painel, com o tema Compliance e Controle na Administração Pública, as somas de todos os medos, eu convido inicialmente a professora Ângela Casteltello para responder o primeiro questionamento deste painel. O que é compliance na prática? O Instituto Compliance é viável para representar um controle efetivo dos atos da administração pública, professora Ângela? E muito boa tarde a todos. Em vista do tempo rigoroso, eu faço minhas as palavras da doutora Mara, cumprimentando a todos, pela organização, aos participantes e também pela iniciativa dessa pessoa extraordinária, homenageada, o professor Márcio Camarosano. Eu me recordo que em 1990 nós fizemos uma reunião para estruturar o Instituto Paranaense de Direito Administrativo, eu, o professor Romeu e outros tantos. E hoje de manhã eu estava me lembrando, realmente uma maravilha ver o quanto esse instituto frutificou e se consolidou, com esse brilho. Então, é uma alegria depois de décadas nós vermos o instituto desempenhando essa sua função de pensar o direito administrativo, rever o direito administrativo e refletir o direito administrativo. Muito bem, então, em relação à primeira pergunta, na verdade, a pergunta, me parece, articula aspectos relativos à corrupção, governança, ética e o compliance. E o compliance, de acordo com a nossa legislação e o modo pelo qual ele foi estruturado legislativamente, dá uma ênfase particular ao controle interno, algo absolutamente difícil de se efetivar e difícil e raro, porque há uma imensa dificuldade do controle interno. Eu digo isso pelo tempo que eu estive no Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, colega do Dr. Flávio Berti, e tanto o controle interno por parte das estatais, das entidades, quanto dos órgãos. Então, é um momento extremamente importante que diz respeito à ênfase que é dada ao
ao controle interno. Muito bem, o que é, na verdade, a compliance? Bem, é um programa, evidentemente, estruturado conforme a integridade e a ser adotada por estruturas, tanto do setor público quanto do setor privado, para assegurar o cumprimento substantivo da legislação vigente, observados determinados padrões de conduta e o devido respeito aos interesses e partes relacionados, cidadãos, a coletividade, os contribuintes, até mesmo o meio ambiente, enfim, e assim por diante. É preciso ressaltar que a ideia da conformidade, da integridade dessas organizações que diz respeito à legislação não está voltada, é claro, e nem seria razoável que assim não fosse, apenas no aspecto do cunho formal, mas a ideia da legalidade material diz respeito aos valores que a permeiam. E o que é na prática? Bem, estruturar e disseminar os programas de integridade aos agentes da organização, seja ela pública ou seja ela privada. Fiscalizar o cumprimento desses programas de integridade e de conduta. Fiscalizar as áreas de atuação da organização, se o cumprimento das normas emitidas pelos órgãos e agências reguladoras conforme as estruturas internas. Acompanhar, evidentemente, os planos de ação, quando se verificar um ato de desacordo com as normas emitidas pelos órgãos, sejam reguladores ou de controle interno ou controle externo, e relatar todas as eventuais discordâncias ou dissonâncias que possam haver na atuação por parte dos que estão na estrutura, no estamento das respectivas organizações ou dos órgãos. E é viável, sim, me parece que o compliance é evidentemente viável para o aperfeiçoamento da administração pública. No entanto, não me parece que seja possível dispensar quaisquer outras ordens de controles previstos institucionalmente. Por quê? Porque, como eu mencionei no início, a ideia do compliance é uma estruturação, uma superestruturação, um aperfeiçoamento do controle interno. Então, não me parece que seja possível nós, enfim, tomar o compliance como sendo o único ou o elemento proeminente de controle. Mas há que existir também uma relação de coordenação entre a estrutura de compliance, seja ela dos órgãos, que aí diz respeito mais à governança, e das estatais. Obrigada. Pontual, absolutamente pontual. Então vamos lá. Passo a palavra de plano ao doutor Flávio Berti, Procurador-Geral do Ministério Público de Contas do Estado do Paraná, para que ele faça as suas ponderações a respeito do mesmo tema. Boa tarde a todos. Gostaria de usar o primeiro minuto dos 5 que tenho para saudar a todos vocês, parabenizar a pessoa do lugar, a qualidade do evento, a felicidade na escolha dos painéis. Eu queria dizer aos senhores que, apesar da minha presença aqui, o painel deve ser bastante útil para os senhores. Eu não vou ultrapassar os 5 limitadíssimos minutos otorgados a mim pela direção do evento. E lembro aqui de um episódio curioso no ano passado, o doutor Eligard preside o Instituto, que é a cabeça pensante, ou uma das cabeças pensantes aqui do evento, presidiu uma mesa de um painel do qual eu participei em um congresso fora do país no ano passado, e ao fazer a apresentação do painel, do tema e da minha pessoa, ele foi extremamente rigoroso e áspero na fala, afirmando que seria proibido ultrapassar o prazo limite de 15 minutos, nós já estávamos há mais de 12 horas, não é isso, Eligard? Ou quase 12 horas no tal do evento lá em Roma, e de modo tal que eu fiquei tão assustado com aquela fala dele que nunca mais na vida eu pretendo ou ouso desrespeitar determinações dele. Se ele falou para respeitar os 5 minutos, eu já perdi 1 minuto e 10 segundos na minha fala, eu tenho que dar conta de responder nos outros 3 minutos e meio, ou algo aproximado com isso, a pergunta que está posta. Como já foi falado aqui, eu integro o Ministério Público de Contas, os senhores sabem que nós, procuradores do MP de Contas inclusive,
não só no Paraná, mas nos demais estados, nós temos estamos sendo muito chatos, e de fato não somos muito chatos. Alguns talvez percam um pouco a medida do bom senso e ultrapassem o grau de chatice em relação ao assunto controle. Quando eu olho para essa pergunta que está posta aqui, sugerida na mesa, a respeito de seja compliance, seja um instituto viável para dar conta do controle dos atos da administração pública, eu analisar isso dentro do Tribunal de Contas é o caminho mais longo para resolver o problema da má aplicação de recursos públicos ou do desvio de condutas. Quando se consegue resolver esse problema através da processualização. É para evitar essa processualização, é para evitar essa frustração que tenhamos ao fim e ao cabo no processo judicial, no procedimento de natureza administrativa que se arrasta durante anos nos tribunais de contas Brasil afora, é que me parece fundamental que o controle interno seja efetivo. Lamentavelmente, a grande maioria, e eu digo isso sem medo algum, a grande maioria dos nossos gestores públicos, tanto da administração direta quanto da administração indireta, das empresas que servem e norteiam a administração pública, ainda não atentaram para a importância desse controle interno. Ao ponto de nós termos norma constitucional que determina que exista tal controle, e na grande maioria dos municípios, por exemplo, aqui no estado do Paraná, que cedia esse evento dessa magnitude de importância, esse controle é meramente formal, é um controle que existe muitas das vezes, e não apenas em municípios pequenos, na pessoa de um único servidor público. Então, a pergunta é a seguinte: o que é compliance na prática? Compliance é um instituto, uma série de processos, isso não tem fim nunca, na minha avaliação, que visa corrigir falhas ou evitar riscos de que dinheiro seja mal gasto, de que recursos sejam desviados e de que normas legais, de ética e de conduta sejam desrespeitadas. Esses procedimentos todos, o tal código de ética, os protocolos que são criados ou são propostos devem ser acompanhados e monitorados, tudo isso integra esse Instituto de Compliance. E da mesma forma que concluiu a Ângela na sua fala, faltam ainda 45 segundos, Edgar, para concluir a minha, o compliance sim é necessário, porém eu diria, parafraseando a Ângela, insuficiente, mas de fato é fundamental. Gostaria de agradecer mais uma vez o convite, Edgar. Eu me sinto muito honrado de cá estar na casa dos senhores advogados. Eu não sou advogado, mas me sinto muito honrado de estar debatendo um tema tão importante, na presença de pessoas tão queridas para mim, como a Ângela, que durante mais de 10 anos trabalhou ao meu lado em contas, foi minha procuradora-geral durante 2 anos. O Rodrigo Pironti, que tem uma participação muito especial na minha vida acadêmica profissional. A gente tem se encontrado, lamentavelmente, mais em congressos apenas e nas festas juninas da Escola das Crianças, né, Rodrigo? Do que nos churrascos ou nas rodadas de vinho. E a Mara também, muito obrigado pela apresentação. Teremos oportunidade de debater o tema e trazer, inclusive, assuntos que tocam muito de perto alguns projetos de natureza especial que nós temos tocado em interface direta com o Instituto do Compliance. Muito obrigado, senhores. Feito esse apanhado por parte do Ministério Público de Contas, né? Nós vamos passar agora a palavra a um advogado, o Dr. Rodrigo Pironti, que ontem, né, estava fazendo uma fala sobre compliance. Isso. Para que nos responda, né, o que é o compliance na prática e se ele é viável para representar o controle efetivo da administração pública. Boa tarde a todos. Primeiro, em razão do tempo, eu gostaria só de me somar às homenagens ao professor Márcio Camalsano, porque obviamente transcende o nosso Estado brasileiro e transcende o próprio direito. De qualquer forma, não vou agradecer à organização do evento por estar aqui, porque como parte da diretoria pode soar um pouco um alto elogio, mas gostaria de reconhecer na pessoa do nosso presidente Edgar, e imagino que nesse sentido o Renato, que aqui está, deve se somar à minha pessoa. O Edgar é o grande timoneiro do Instituto Paranaense de Direito Administrativo, pessoa sem a qual este evento não se realizaria, e força de trabalho sem a qual nós não teríamos metade daquilo que nós temos hoje implementado no nosso Instituto. Portanto, eu uso essa minha fala inaugural apenas para reconhecer na pessoa do Edgar, não só um grande homem, como nós conhecemos, mas também um grande professor e um grande gestor à frente do Instituto Paranaense de Direito Administrativo. Como advogado, fico muito mais tranquilo de falar depois do MP, né, porque assim se estabelece o contraditório. Tenho uma preocupação muito grande com o Instituto Compliance, e há dias atrás escrevi um artigo no Conjura a respeito, porque a grande preocupação que tenho com esse tema é de que um instituto tão importante e tão relevante
e que é necessário para a consecução dos fins do Estado e a eficiência estatal, caia no senso comum. Senso comum como caiu a governança, como de alguma forma caiu a ideia de sustentabilidade, porque todos falam de compliance achando que sabem o que é compliance ou o que realmente configura um programa de integridade, o que realmente está na lei de corrupção brasileira ou na lei das estatais configurado como um programa de integridade de compliance, mas dificilmente nós conseguimos tirar esta noção de compliance do plano das ideias e trazer essa lógica à realidade. Tenho trabalhado fortemente já há mais de anos estudando o Instituto de Compliance no setor público para tentar trazer esse instituto para a realidade, tirá-lo do plano das ideias e demonstrar que esse instituto realmente é necessário para a eficiência administrativa. Eu gostaria, talvez como advogado, para que a gente possa pensar num debate posterior, de colocar alguns pontos iniciais que pude perceber, tanto da fala da professora Ângela quanto do professor Flávio, em relação ao compliance estar enquadrado na lógica de controle interno. Sem dúvida, pelo artigo 70 da Constituição Federal, o sistema de controle interno contempla a lógica de compliance. Mas compliance não se confunde com controles internos, segundo a linha de defesa, e não se confunde com controles internos de gestão, primeira linha de defesa, conforme está colocado lá na IN 01/2016 da CGU e do Ministério do Planejamento, e que é ratificado muito pelo Instituto Internacional de Auditoria nas suas 3 linhas de defesa. Portanto, em primeiro momento, eu já gostaria de deixar claro que, na minha concepção, humilde concepção, o compliance, na verdade, integra a segunda linha de defesa, e nisso se correlaciona e coopera com os controles internos segundo a linha de defesa, mas não se confunde com o sistema de controle interno do artigo 70 e também não se confunde com os controles internos de gestão, que na verdade estão maltratados na IN 01/2016, porque a nomenclatura induz a ideia de que são controles internos realmente, mas na verdade o que acontece ali é que fazem autocontrole, porque a área executiva executando o controle do próprio ato quando realiza, portanto isso é autocontrole, isso não é controle interno segundo a linha de defesa. Então há essa confusão terminológica e é importante a gente colocar isso no mesmo plano de entendimento. Bom, passando, portanto, para responder a pergunta, imagino que falta 1 minuto, mas vou tentar responder a pergunta dentro do tempo que me foi trazido. Sem dúvida nenhuma, o que é compliance na prática? Primeiro, compliance na prática é muito mais do que a ideia de estar em conformidade. Nós lemos muito livros de compliance, inclusive jurídicos, dizendo que compliance é estar em conformidade com. Estar em conformidade com o que e de que jeito, de que modo? O que é um programa de compliance efetivo? Nós precisamos, para que um programa de compliance seja efetivo, ter no mínimo 5 pilares, que são os pilares trazidos pela CGU, e que também são muita retórica, porque nós precisamos saber como implementar esses pilares. Uma análise de maturidade empresarial através da aplicação de questionários de verificação da própria natureza jurídica, das atividades da empresa e verificação da maturidade, inclusive da própria estrutura da empresa, para ver se essa estrutura comporta a ideia de compliance. Segundo, uma ideia de análise normativa do compliance. Compliance não é só o código de ética e o código de conduta, como muitas vezes alguns que interpretam a lei 13303 querem induzir. O compliance vai muito além. Compliance tem política de integridade, comporta códigos de ética, códigos de conduta, políticas de consequência, políticas de due diligence de fornecedores, política de segregação de funções sensíveis, portanto, um sem número de políticas que devem ser normatizadas sob pena do compliance não ser instituído. Para além disso, o compliance imputa e impõe uma boa gestão de risco. E gerenciamento de risco passa pelas 3 linhas de defesa. A doutora Gabriela Pércio está aqui, conhece muito bem do tema. Essas 3 linhas de defesa impõem a gestão de risco entre todas elas. E, portanto, o gerenciamento de risco passa por identificação, priorização do risco e tratamento. O tratamento do risco dentro do compliance é realizado também pelos controles internos. Controles internos preventivos e repressivos ou de contingência. Portanto, dentro da lógica de compliance e dentro da ideia de gestão de risco de compliance, nós temos no tratamento dos riscos encontrados controles internos. Portanto, essa ideia tem que ficar muito clara. Toda essa área de sistema de controle, segundo a linha de defesa, coopera entre si, mas não se confundem. Muito bem, para além disso, nós temos que ter o canal de denúncia, proteção ao denunciante, isso todos os senhores sabem, né? Proteção ao denunciante, ampla denúncia, proteção do sigilo, possibilidade de denúncia sigilosa, sem que haja a denúncia ampla através da internet, através do meio físico, para aqueles que não têm acesso,
e treinamento e monitoramento contínuo do programa de compliance. Para terminar, eu gostaria de dizer que o compliance é uma realidade, já está na IN 01, através dos comitês de gerenciamento de riscos, controles e governança, e lá tem o compliance. Na Lei 3333, que o professor Edgar é doutor, tem inclusive um excelente livro sobre o tema, também está lá disposto a necessidade da área de compliance reportar diretamente ao Conselho de Administração, portanto não há dúvida de que há necessidade nas estatais, principalmente aquelas acima de 90 milhões, de instituir o compliance. Eu acredito, e tem um livro que vai sair em setembro sobre compliance e gestão de risco, estou escrevendo, que o compliance não é aplicado só àquelas acima de 90 milhões, porque o artigo 6º ratifica essa minha interpretação, mas também não temos tempo mais para debater esse assunto. Está na IN 05, está na lei de corrupção, portanto o compliance é uma realidade. Na futura lei de licitações, que a gente espera que venha a acontecer, o tema também é reiterado, portanto a efetividade do programa de compliance é importante. E para finalizar, como é que se mede a efetividade? Nós precisamos ter regras claras dentro de um programa de integridade, sob pena desse programa não ser efetivo e o Ministério Público, por exemplo, não poder validar este programa como uma forma atenuante, por exemplo, nas sanções da lei de corrupção, análise de performance de compliance. Isso já existe nas empresas privadas, dentro do compliance, há muito tempo, né, através dos KPIs, né, portanto, Key Performance Indicators, e é necessário que a gente tenha isso dentro da administração pública. Senão a gente não sabe se o programa é efetivo, se está cumprindo, e aí a gente vai ter compliance para inglês ver. É muito importante, portanto, que a gente tenha essa lógica, e se algum de vocês tem dúvidas sobre a importância do compliance, eu vou ler uma matéria recente, de junho deste ano, em que o Marcola... Direito administrativo, como alguns dos seus institutos, em outros momentos o direito administrativo não entra. Né? Então, esse é um aspecto que eu gostaria também de conversar e ouvir. E também me preocupa que se, tal como está estruturado na Lei 303, e ainda em toda a sistemática legislativa, o que diz respeito a essa ordem de controle e ao próprio compliance, que, né, fala-se de contratação, fala-se de compras, fala-se de licitações, fala-se, enfim, de uma série de atividades, que isso tudo, ou todo esse controle se resuma a uma importância extraordinária da compliance. Ela é mais do que necessária, mas algo extraordinário, esquecendo toda uma gama da multiplicidade e complexidade das estruturas, que também não se resumem apenas ao compliance. Então, me parece que é um ponto que a gente poderia vir a conversar. Obrigada. Não sei se deu 2 minutos. Não, só depois do que eu falo. Deixa eu observar, eu estou meio termo, porque eu fui MP e agora estou na advocacia, portanto, eu ainda tenho um problema de dupla personalidade. Bipolar, A Ângela está vivendo um momento de metamorfose na atuação profissional dela. Eu estava ouvindo a tua fala, Rodrigo, e assim, me parece necessário a gente debater nesse primeiro momento, não sei se teremos tempo suficiente para isso, mas de fato, o compliance ele não se confunde com o controle interno, mas ele é uma estrutura, não sei se estrutura, ele é um processo absolutamente necessário e que conversa com o controle interno e possibilita que o controle interno possa ganhar asas maiores, né? Mas assim, olhando para a realidade que nós temos prática e tentando contextualizar isso, olhando aqui para o nosso estado, que é a realidade com a qual eu atuo no dia a dia, o compliance está diretamente, ele é resultante, na verdade, de uma decisão tomada do ponto de vista da gestão, né? Administrar, eu aprendi isso na faculdade de administração lá na década de 90, na Federal, há mais de 20 anos atrás, isso denuncia idade, né? Administrar é tomar decisões, muito bem. A decisão precisa ser tomada pelo gestor, de implantação desse processo, né? E a grande dificuldade que nós temos é que muitas vezes esse gestor ele não tem consciência ou talvez não tenha a capacidade e a estrutura para poder implementar. Vamos pensar naqueles pequenos municípios, e são tantos municípios, com 7, 8, 9 mil habitantes, quase 40% dos municípios do estado do Paraná hoje são absolutamente inviáveis do ponto de vista orçamentário e financeiro. Eles existem como tal, basicamente porque houve uma decisão política, e eu vou usar aqui, utilizar um termo não técnico, uma decisão politiqueira de criar esses municípios lá atrás, e continuam a existir simplesmente em razão dos repasses e verbas via fundo de participação dos municípios. Se a torneira que abre lá de Brasília fechar em algum momento, o município fecha a porta, não fecha nem a folha de pagamento do servidor ao fim e ao cabo do mês.
Então, a dificuldade, me parece, também do ponto de vista prático de implementação. É muito difícil. Uma coisa é você pensar em compliance numa empresa bem estruturada como a Copel, ou compliance numa secretaria de justiça no estado do Paraná, e a outra é você pensar naquela prefeiturazinha do pequeno município lá na região central do estado, onde o recurso não chega e aonde não chega nada. Muitas vezes eles não têm sequer um tal procurador, ou advogado, ou figura que o valha para executar a sua dívida ativa. Então, me parece que essa ordem de ponderação talvez seja um pouco importante. A gente não pode se desprender, obviamente, dos aspectos técnicos e fundos, e que são importantes e bem tocados por você, que é especialista no assunto, e dá, inclusive, treinamento a respeito disso, diuturnamente. Mas, assim, a contextualização me parece também fundamental. Eu não sei se é possível, da tua parte, ter alguma fala em relação a esse aspecto que eu estou pincelando. Eu acho fundamental todos os aspectos que foram mencionados. Primeiro que o compliance, sem dúvida, professor Ângelo, eu concordo com a professora em todos os aspectos nesse sentido, ele vai para além do direito administrativo, né? Então, há regras de assédio moral que devem ser comportados, então muito mais vinculados à lógica, por exemplo, nas estatais da própria CLT, há regras de direito criminal que devem ser conformadas. Então, portanto, a implantação de um bom programa e de um efetivo programa de compliance vai muito além daquilo que o direito administrativo pode circunscrever. Mas, no setor público, por exemplo, políticas de segregação de funções sensíveis, política de diligência de fornecedor, para que você tenha, como a professora Helena mencionou no período da manhã, uma melhor qualificação em relação às aquisições e para que isso possa potencializar, inclusive, aspectos vantajosos em relação à própria gestão, sem dúvida é necessário se implementar de forma metodológica mais ampla ou menos ampla, mas necessário. Mas tenho total concordância em relação a essa amplitude da lógica de compliance do setor público. Também concordo com a professora de que o compliance não pode ser tratado como algo extraordinário e como a solução de todos os males. Nós temos que, e é isso que eu tento pregar, porque a minha preocupação é que compliance seja igual governança, sustentabilidade, em que todo mundo sabe, mas ninguém na verdade faz e nem sabe o que faz. Então, compliance não é nada disso. Compliance é realidade. Compliance é a segunda linha de defesa junto com controles internos e gestão de risco. Algo que é necessário para estar conforme dentro das políticas de integridade e de conduta entendidas por aquela entidade, por aquele ente, por aquele órgão. Portanto, é esta lógica mais simples, mais necessária. Mas a simplicidade em que o tema é tratado não descuida da sua complexidade de implantação. Uma coisa é você tratar o compliance sem que isto seja algo extraordinário e dentro do plano prático, não das ideias. Outra coisa é pegar este objeto, que é um objeto em tese simples, né, vinculado a uma estrutura da segunda linha de defesa e transformá-la em algo efetivo. Isso é muito complexo, né? E essa complexidade não pode ser desmerecida. Mas antes de não desmerecer a complexidade, a gente precisa saber o que é. Porque senão a gente vai ficar nesse de agir em conformidade, mas está bom, o princípio da legalidade está lá no artigo 37 da Constituição desde 88, e isso é agir em conformidade substancial, estrita, lei como quiser, né? Então, acho que a gente precisa realmente, concordo sem dúvida, em trazer esse tema para a realidade que ele realmente merece estar. E em relação à estrutura, Flávio, a gente já teve a oportunidade, a gente comunga dessas ideias, essa é uma preocupação que tem, inclusive. Você não tem a dúvida de que o Brasil, como mencionou o Rodrigo Valgas hoje pela manhã, é feito em muitos Brasis. É difícil você comparar, por exemplo, um compliance numa Petrobras com um compliance numa empresa estatal aqui do Paraná, que tem receita bruta anual de 5 milhões de reais e que não tem procuradoria jurídica, não tem assessoria jurídica. Tem uma pessoa do controle interno, essa pessoa precisa responder ao controle interno, Controladoria Geral do Estado, né, que aqui está representada por alguns servidores, precisa responder à Controladoria Geral do Estado e de alguma forma tem que ter o controle interno, também senão o Tribunal de Contas lá em cima. Mas essa realidade tem que ser conformada. Agora, eu gosto muito vou brevemente falar dele, gosto muito do teórico da irracionalidade, que é professor titular do MIT, que chama Dan Ariely. Ele, nos seus estudos, mostrou que o mínimo de regras de conformidade reduzem sobremaneira a fraude nas pessoas que foram pesquisadas. Porque todos nós temos desvios éticos, maiores ou menores, obviamente, e se assustem ou não, todos temos, né? Quando você não paga a conta da Coca-Cola porque entende que naquele restaurante eles lucram muito e porque você já está a 5 km ali e não vai voltar, é um desvio ético, e todos temos. A questão é se esse desvio ético pode ou não violar regras de integridade que sejam veiculadas em código de conduta. Então, o que eu quero pregar com isso? Que ainda que a estrutura seja pequena,
que essa estrutura contemple, porque pelo fato de contemplar, a cultura se instaura. Nós estamos em um Brasil em que antes da cultura se instaurar, nós temos a ruptura de vários institutos. É só ver o nosso modelo de Estado. A gente tem um modelo de Estado patrimonial, burocrático ou gerencial. Esquizofrênico. A gente tem tudo junto. E por quê? Porque nem acabou a burocracia ainda, a gente nem implementou direito, já veio o gerencialismo. Acaba com tudo, gerencialismo, porque a burocracia era ruim. Não, não é assim que funciona. Então, essa é a minha preocupação. Trazer para o plano prático e, além disso, verificar a realidade. E daí eu acho que a segunda pergunta vai ser boa para isso, porque o artigo 22 da LINDB, que contrata lá do princípio da realidade, o Francisco Zardo, que está debatendo muito o tema, está aqui, pode falar melhor do que eu. Este artigo trouxe tanto para o Ministério Público de Contas quanto para o Tribunal de Contas. Tem uma decisão, inclusive outro artigo que escrevi na conjunto do Benjamin Zimmer semana passada, que é, na minha opinião, extraordinária, porque coloca aquele que executou realmente na condição de não ter praticado erro grosseiro e do princípio da realidade entender que ele, Benjamin Zimmer, se estivesse naquela condição, teria feito a mesma coisa. Então, mais ou menos isso. Eu vou fomentar aqui o debate. Todos vocês receberam aí caneta e papel, então nós estaremos, nós não, a mesa estará respondendo as perguntas, então aqui convido-os a fazer essas indagações. Tenho certeza que é um tema bastante interessante e que desperta a atenção, porque não se tem ainda um checklist do que vai integrar esses processos de compliance. Então, em alguns momentos, dependendo da sua estrutura, teremos mais canais, teremos mais processos, em outros em menor quantidade. Então, convido a todos a fazerem suas perguntas. Vou passar de plano a segunda pergunta deste painel, começando pela professora Ângela novamente, que é: qual é o limite da responsabilização do compliance officer, o responsável pelo compliance? E é possível a responsabilização por omissão em todos os casos? Vejo que a pergunta deixou bem claro assim, em todos os casos. Bem, me parece que quando se toca no plano da responsabilização, qualquer aspecto sempre é muito delicado. E, evidentemente, se em algum momento se pretendeu responsabilizar ou deixar essa figura do compliance officer como o único responsável por toda e qualquer disfunção que venha acontecer numa dada organização, me parece irrazoável, teratológico e não adequado, ao menos à nossa ordem jurídica. Isso, então, eu acho que é esse o primeiro aspecto. O segundo ponto é o de que, evidentemente, vai haver determinados conflitos entre a autonomia do compliance officer e dos gestores. Neste momento é que é preciso deixar muito claro e se estabelecer de modo bastante delimitado qual é o papel e as competências específicas deste indivíduo que virá a desempenhar, na verdade, um papel de coordenação e organização das políticas específicas. De tecnologia de informação que levam, eventualmente, à desvirtuação de algumas condutas. Então, me parece que, se não houver a individualização precisa da sua responsabilidade, muitas vezes isso vai ser dificultoso por falta de acesso à informação, talvez ele não tenha a entrada necessária para desenvolver o seu trabalho. Me parece que, nesse caso, inócua qualquer tentativa de responsabilização. Na mesma linha da Ângela, me parece um pouco temerário sobre que a gente ouve perguntas como tais, responde em omissão por todos os casos. É mais fácil então botar o indivíduo numa praça pública, amarrar uma árvore e começar a tirar pedras, fazia isso algum tempo atrás, na verdade. Então, não, objetivamente não responde por omissão em todos os casos, e o limite decorre da necessidade muito difícil, e eu tenho me deparado com essa dificuldade na atuação na Procuradoria, de individualização mais adequada possível dessas políticas públicas, culposas para fim, ou dolosas para fim de atribuição de responsabilidade. Obrigado. Doutor Rodrigo? Bom, agora não mais depois do MP, porque depois da resposta da professora Ângela, eu entendi que agora ela advogou em favor da pergunta. Bom, da minha parte eu vou abordar, acho que todos concordamos que, obviamente, a
responsabilidade do compliance officer por omissão não pode se fazer em todos os casos. Agora, eu acho que no fundo dessa pergunta, o que nós temos que discutir efetivamente, e aí acho que pode gerar um certo debate, até por um caso prático que eu vou mencionar, por um caso específico que eu vou mencionar, é de que, primeiro, me preocupa o posicionamento dos órgãos de controle do Brasil, sem nenhuma referência específica nesse caso, porque muita parte daquilo que nós chamamos hoje do medo administrativo advém do medo do gestor, daquilo que pode entender o órgão de controle externo ou ainda o órgão de controle interno da sua conduta e, na dúvida, não pratica o ato. E o porquê disso? Porque a responsabilização por omissão, não só em operações que foram deflagradas na Polícia Federal, no âmbito da Lava Jato e de outras operações, mas existe uma tendência muito grande da responsabilização, ou melhor, da chamada à responsabilidade pela omissão imprópria. E aí nós temos que entender o seguinte: quando é que nós temos omissão? Será que a omissão é passível de sanção? E se for, em que casos? No caso da omissão própria, em que havia o dever de agir e, de alguma forma, se houver nexo de causalidade e possibilidade de individualização da conduta, o agente não agiu, bom, nesse caso, nós poderíamos entender, ele pode ser trazido à responsabilidade e vai se defender, porque esta omissão é uma inação querida, voluntária, sabida, ou ao menos conhecida por aquele que deixou de praticar. O que me preocupa é que o Brasil virou país da apelação. Hoje no Brasil, a omissão imprópria, ou a famosa teoria da cegueira deliberada, é algo que, de alguma forma, tomou conta dos órgãos de controle e do próprio Poder Judiciário nesse sentido, que, ao revés de fazer a individualização da conduta de forma devida, de analisar se aquela pessoa tem realmente, entre o fundamento de fato e o fundamento de direito violado, algum, não estou dizendo muitos, algum nexo de causalidade que o ligue àquele fato específico? Não. Na dúvida, Rodrigo Valgas, prefere-se trazer a responsabilidade e, ao trazer a responsabilidade, se espera, quase que como na teoria dos jogos, o dilema do prisioneiro, que um consiga delatar o outro, para conformar mais prova, para que eu consiga, de alguma forma, conduzir a responsabilização daquele que efetivamente deve responder. Só que a gente esquece, como aconteceu no caso do reitor de Santa Catarina, que para aqueles que são honestos, a mera responsabilização basta, não ser responsabilizado, mas a mera imputação de responsabilidade basta para tirar uma vida. E os órgãos de controle precisam estar preocupados. A teoria da cegueira deliberada, se houver, onde está a cegueira? Onde ela foi deliberada? Se conseguir se demonstrar a omissão imprópria, onde se omitiu? Onde esta pessoa deveria saber e não soube? Porque, como mencionou o Flávio, há municípios em que o controlador interno está sozinho para fazer o controle de alguns milhões de reais e não tem a mínima condição estrutural e nem funcional de fazê-lo. Esta pessoa, como mostra o artigo 22, princípio da realidade, foi colocada ali não para controlar, mas para ser um simulacro de controle. E ele, muitas vezes, por uma questão de necessidade vital, porque a pessoa depende disso para viver, porque é a forma de remuneração, aceita esta condição e muitas vezes é responsabilizado pelos tribunais de contas em razão de simplesmente estar. De forma muito breve, e agora eu quero polemizar sim, há um processo no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Paraná em que há mais de 140 pessoas na matriz de responsabilidade. Não é possível que essas 148 pessoas, mais pessoas, sejam responsáveis por um ato administrativo eivado de vício. É preciso se ter responsabilidade na formação da matriz de responsabilização, porque essas 148 pessoas têm que voltar para casa, olhar suas famílias e dizer: eu estou respondendo perante o Tribunal de Contas por uma fraude de licitação. E o que você fez? Fazia parte da comissão de licitação. Muita gente não consegue e se mata antes de chegar em casa. Então, eu vou aproveitar aqui o momento.
formalmente, ele é tão mais jovem do que eu continuo chamando de Rodrigo. Então, a matriz de risco, eu poderia fazer essa relação, que a matriz de risco seria suficiente para eximir alguém da responsabilidade? Extraordinária pergunta. Extraordinária pergunta. Sem dúvida, sim. Veja, a matriz de risco é algo que permite que o gestor demonstre que não houve omissão, porque na matriz de risco você identifica os riscos possíveis de identificação, porque pensem sempre, identificação do risco é prever, futurologia, né? Exercício de futurologia, é prever eventos incertos que poderiam, de alguma forma, viciar o contrato ou tornar um ato administrativo ilegal, colocá-lo em escala de identificação, passar para a análise de probabilidade de impacto, definir isso numa matriz. Definindo o nível de risco numa matriz, eu tenho lá 100 eventos de risco, e dos 100 eventos de riscos, vamos imaginar que eu classifiquei 10 como eventos de riscos extremos, em que o controle tem que agir. E esse controle é formado por aquela única pessoa que mencionei lá no interior do Paraná, né? Então essa pessoa tem 100 eventos de risco e ela consegue individualmente controlar 20, os 10 extremos e os 10 altos. E no apetite de risco daquela entidade, ela definiu que níveis médios de risco e níveis baixos de risco, ela não vai controlar. Por quê, professora Mara? Porque essa pessoa não quer? Não, porque ela não tem condições de fazê-lo. Lembrem, ela é uma pessoa só. Portanto, ela definiu a matriz, definiu os níveis de risco e vai controlar os 20 primeiros. Sobre esses 20 primeiros, que são níveis de risco extremo e níveis de risco alto, nesse exemplo hipotético, ela começa o plano de ação de controles internos e começa a tratar esses riscos para tentar tirá-los de níveis extremos e passá-los a níveis baixos, porque a ideia do gerenciamento de risco é, quanto menor o risco, menor a assimetria de informação, menor conflito de interesse, melhor a gestão. Então, ótimo. E esse tratamento, durante o tratamento, porque a lei de Murphy existe, vai lá a auditoria do Tribunal de Contas e faz uma fiscalização por amostragem no município. E pega exatamente a licitação que estava dentro do nível médio de ordem 8. Vamos imaginar, numa matriz de risco, impacto, probabilidade 25. Numa ordem 8. Bom, esse controlador não tem o que fazer. Por quê? Porque aquilo está dentro do plano de controle depois do controle dos níveis extremos e dos níveis altos. Bom, mas vamos pensar o seguinte, ele se omitiu? Não. Por quê? Fundamento de fato, motivação. O professor Marcos Bittencourt usou isso muito bem no período da manhã. Fundamento de fato, mais fundamento de direito com o nexo de causalidade. O nexo de causalidade da omissão é o quê? Não ter havido nenhum tipo de ação. Ter se omitido de forma própria ou imprópria. Nesse caso, ele não se omitiu. Ele estabeleceu um elenco de níveis de risco. Ele, por critérios objetivos, definiu os riscos que iria conseguir tratar e por uma situação que fugiu ao seu controle, determinado risco que não estava nas análises mais extremas do risco, foi encontrado e gerou uma possível irregularidade. Esse risco certamente vai passar a ser entendido como um risco extremo, numa nova análise de risco, mas isso não pode responsabilizar o gestor. Então, essa pergunta é extraordinária, Maria, porque inclusive eu tenho falado muito sobre isso. A matriz de risco e outros instrumentos, não só a matriz, servem sim para quebrar o nexo de causalidade da omissão. Então, na realidade, essa matriz de risco, da mesma forma como o compliance pode ser implementado meramente de uma maneira formal, tão somente, a matriz de risco, quando nós do direito já ouvimos com ressalvas, porque nós não fomos treinados para fazer matriz de risco, nós somos advogados. E quando vamos explicar ou vamos esclarecer algumas situações para a área de licitações ou para o próprio controle interno sobre matriz de risco, é algo não palpável por conta da nossa formação jurídica. Mas aproveitando esse gancho, eu queria passar a palavra para o doutor Flávio Berti para ouvir sobre o posicionamento do Tribunal de Contas a respeito dessa fala do doutor Rodrigo, a respeito da matriz de risco e da responsabilização por conta do que está catalogado nessa matriz de risco com as respectivas formas de amenizar. Mara, assim, eu não posso responder em nome do Tribunal de Contas, lamentavelmente eu não sou o Tribunal de Contas. Eu gostaria até de abrir um parênteses aqui. Uma coisa é o Tribunal de Contas do Estado, coisa diferente do Ministério Público que atua dentro do Tribunal.
que eu posso falar é em nome da instituição que eu represento como Procurador-Geral. Muito bem, o que pensa o Ministério Público do Conselho do Paraná, e aqui me sinto confortável para expor. De fato, situações como essa que o Rodrigo traz, lamentavelmente, Rodrigo, tem atuado no dia a dia no tribunal, e ela, infelizmente, não é uma situação de exceção. Infelizmente, há inúmeros outros casos, em razão de tomadas de contas extraordinárias, em razão de representações, de denúncias, enfim, que são instauradas dentro do tribunal, em que, por algum motivo, e eu não ouso elocubrar sobre quais seriam esses motivos, nem tampouco a origem que levou à efetivação disso sob a forma de processo, as situações são absurdas, para dizer o mínimo, mas volto a insistir. Essa é a posição do MP. Eu falo aqui em nome do tribunal. Aqui, conjecturando aqui com a professora Ângela, nós estamos falando a respeito dessa responsabilização do responsável pelo compliance. E aqui eu perguntava para a professora Ângela se o entendimento dela a respeito do estabelecimento ou da limitação da responsabilidade por normas internas, se isso contribui ou ainda dificulta ainda mais, né, o compliance dentro das estatais e dos próprios órgãos. Me parece que nós estamos, ao falar de compliance, em todo esse contexto, saindo de um âmbito principiológico para entrar num âmbito regrativo. Tá? Estabelecimento de riscos, de determinadas condutas, enfim. Então, nós entramos num processo de regressão, de modo que acho que não iria a princípio atrapalhar, mas preveniria um pouco ou um tanto a responsabilização. Qual é o outro lado da moeda? É um regramento extremamente rígido que vem a fazer com que o Compliance Office acabe não desempenhando a sua função. Então, veja, eu acho que é um tema muito delicado e a depender do tipo de atividade, da estrutura dessa organização, seja ela um poder, seja um órgão, seja uma empresa, precisaria ter muito cuidado, porque se de um lado pode vir a prevenir uma responsabilização ou uma tentativa de responsabilização inadequada, indevida, exacerbada, por outro lado, deveria haver as garantias para que ele pudesse efetivamente exercer. Porque, veja, nós estamos num plano de disputa de poder, e na disputa de poder, seja de um lado ou de outro, nós vamos encontrar sempre uma busca de retirada de poder e de limitação por outro lado. Então, você garante, mas ao mesmo tempo você restringe. Então, esse é meu entendimento. Quanto a isso, eu acho fundamental esse debate, porque realmente concordo, e há situações, inclusive, que vão além da mera dificuldade da responsabilização ou do próprio desenvolvimento do compliance pelo excesso de regras, instrumentos normativos colocados em prol de uma suposta integridade. Muitas vezes o compliance pode ser tão exagerado, e nós não podemos esquecer que o compliance, como segunda lei de defesa área meio, ele é um meio e não um fim em si mesmo. Portanto, ele nunca pode impedir a realização do negócio. Professora Ângela, esses dias eu fui chamado para resolver uma situação que demonstra exatamente isso que a professora estava dizendo. Uma determinada empresa estatal tinha a sua política de integridade, o seu código de ética, e gostaria de realizar um negócio jurídico com outra determinada empresa estatal, se utilizando daquela possibilidade que a lei das estatais permite hoje, da realização de negócios, ajustes e etc. Oportunidade de negócio, exatamente esse termo, artigo 23, me parece ali no 28. Portanto, a oportunidade de negócio está no artigo 28. Esta oportunidade de negócio, pelo código de ética de uma empresa, era possível, pelo código de ética da outra empresa, não era possível. Duas empresas, em tese, do mesmo ramo de atividade, com o mesmo interesse de negócio, mas que não podiam realizar o negócio porque o compliance barrava, inclusive, o desenvolvimento, porque esse negócio era bom para as duas, com pareceres jurídicos, autorizatórios, pareceres econômicos, financeiros, e quando chegou no compliance, guerra, o que a gente tem chamado hoje de guerra de código de ética.
Então, veja, é tão importante discutir isso na prática, que hoje nós já estamos um passo além. E aqueles que já implementaram, e bem implementaram, quando existe guerra do código de ética, ou quando existe desconformidade entre um e o outro, como é que resolve? Então, realmente vocês têm razão, não tenha dúvida disso, em relação a essa tentativa de massificação da especificação do compliance. E eu gostaria só de deixar muito claro, porque foi importante a fala do Flávio, e aqui eu tenho tranquilidade que a professora Ângela foi responsável pela minha formação, e o Flávio é meu colega de universidade, nós sabemos que comungamos de quase tudo, quase todas as opiniões. Então, a opinião dele é muito parecida com a minha. Respeito sobremaneira o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, mas não posso deixar de ser crítico em relação ao debate de ideias, né? Portanto, e sou amigo de vários integrantes do Tribunal, mas é relevante que a gente debata ideias, porque no final dessas ideias estão as pessoas. Todos nós estamos interessados em satisfazer o direito administrativo e torná-lo mais efetivo para o cidadão. Eu vou fazer uma observação agora que eu fiz durante muitos anos no Tribunal de Contas. E hoje, digamos assim, como eu disse antes, né, eu era do Ministério Público de Contas, hoje não sou mais. Né? Então, acho que eu me sinto legitimada para fazer esse tipo de observação. Vejam, o Flávio mencionou a questão, todas as questões atinentes ao tribunal e o doutor Rodrigo Pironte também. E ambos os entendimentos ou as experiências trazem um ponto que é fundamental, é o desequilíbrio. O desequilíbrio de competência funcional e competência orgânica. Competência lata, coloquial, também. E muitas vezes eu mencionei aqui, eu quero dizer que eu acho que em muitos momentos eu me debati dentro do Tribunal de Contas e observo isso, de um modo geral, num cenário mais ou menos nacional, de que, de um lado, há um afrouxamento da fiscalização e das condutas, de outro, há uma exacerbação da dureza. E nós voltamos ao prédio da Revolução Francesa, com a legalidade estrita, sem se imaginar que há a legalidade ampla, sem se imaginar que há o interesse público por trás de uma série de ações, a economicidade dos próprios órgãos de controle, os prejuízos que vêm a causar, sem muitas vezes sequer se perseguir ou se atingir o objetivo efetivo daquilo que a fiscalização não faz, sem considerar estruturas mínimas, pequenas, insuficientes, sem se considerar aspectos de razoabilidade. Então, me parece aí, uma visão muito particular minha, mas que estamos num momento de alteração de determinados pilares, no sentido de se tornar muito mais conforme a alguns valores do que propriamente a legalidade estrita. Eu não tenho dúvida que em alguns momentos alguns órgãos de controle, seja do Tribunal de Contas ou sejam alguns setores de auditoria e tudo mais, eles pegam a letra e dizem sim, responsabilidade, sem o menor cuidado em se perceber a lei de introdução às normas do direito brasileiro, que precisava vir a lei para dizer alguma coisa, como se nós não tivéssemos um arcabouço nem jurídico, lato, nem uma experiência. Sobre a matriz de risco e que a doutora Ângela, sobre as competências fixadas em normas internas e essa inflação de normas internas no compliance. E aí é uma pergunta pessoal minha. Havendo um conflito entre a matriz de risco e as competências estabelecidas nas normas internas, como é que se resolve esse conflito? Essa é uma excelente pergunta. Um segundo para pensar? Não. A grande verdade é a seguinte: eu gostaria só de tranquilizar aqueles que nunca viram ou nunca trabalharam com a matriz de risco, porque a Mara realmente tem razão. E não me chame, professor Rodrigo, vamos chamar, né? Você viu crescer, né, Mara? Então, a Mara tem realmente razão, porque a matriz de risco é algo um pouco complexo, porque a metodologia ela foge um pouco ao direito. Mas aqueles que estão no direito, que escolheram o direito porque não gostam de matemática, é natural, né? Fiquem tranquilos que a matriz de risco só impõe multiplicação. Portanto, tranquilo, não tem nenhuma divisão, fica mais fácil, né? A não ser que você queira estabelecer critérios objetivos para cálculo, mas aí você pede para alguém fazer. De qualquer forma, a multiplicação nos é facilitada.
a sua pergunta é importantíssima, Mara, pelo seguinte, e por isso que é importante nós entendermos o que é um programa de compliance. Um programa de compliance, que não é aquele programa de caixinha, que foi baixado da internet e que foi formatado para inglês ver, este programa de compliance não permite guerra interna entre o código de ética e a sua matriz de risco. E por quê? Porque primeiro é feita uma análise responsável da maturidade da empresa, verificação das normas internas que já existem. Depois disso são elaborados, e a elaboração do código de ética de conduta e da política de integridade, com a política de consequência, que são as sanções, né? E todas as análises das outras políticas são feitas dentro desta estruturação da política de integridade. E uma política acessória, a política de integridade, é a política de gerenciamento de risco. A matriz de risco vem depois de estabelecida a política de gerenciamento de risco. Portanto, a política de gerenciamento de risco está dentro da política de integridade e conversa com o código de ética, porque faz parte do mesmo objetivo. Se a gente for analisar, por exemplo, a norma ISO 31000 de 2018, que é recente, que fala sobre gestão de risco, ou a COS 2017, todas elas vão dizer que o objetivo da entidade tem que estar em primeiro lugar. Então essas normas estão afinadas. E a elaboração da matriz de risco só vem em um terceiro momento, depois destas normas conversarem. E como essas normas são normas que visam um objetivo comum, dificilmente elas vão entrar em guerra entre si. E caso essas normas permitam uma interpretação mais extensiva ou divergente, nós não podemos esquecer que uma boa política de integridade é feita principalmente de princípios éticos de visão, missão e valor. Portanto, nós não temos numa política de compliance única e exclusivamente regras estritas. O princípio da legalidade substancial ou da legalidade de juridicidade é muito bem enquadrado dentro de um bom ou de uma boa política de integridade e um bom programa de compliance. É claro, se você é uma estatal e para cumprir o prazo de 30 de junho de 2016, você baixou da internet o código de conduta de uma estatal que parece com a tua, só porque é da mesma atividade, certamente você não tem um código de ética que conversa com a tua matriz de risco. Se é que você tem matriz de risco daí nesse caso, né? Mas de qualquer forma, para responder mais ou menos essa ideia, não haveria esse conflito. Na prática, na teoria, não deveria haver. Agora é interessante porque esse código de ética tem que retratar a cultura da entidade, né? Porque as instituições, elas são formadas por pessoas e as pessoas têm culturas. Eu me lembro que nos 16 anos que eu estou na Copel, já passamos por uma avaliação dos valores da Copel, pelo menos por 3 vezes em 16 anos, né? De tão importante que é estar revisitando esses valores, porque elas vão compor esse código de ética, né, da instituição. Pois bem, nós temos uma pergunta aqui direcionada para o Dr. Flávio Berti. Como diria o pessoal no Facebook, textão, né, doutor? A pergunta é a seguinte: tendo em vista que a implantação do sistema de controle interno está previsto na Constituição Federal, que atualmente existem nos municípios apenas para cumprir referida normativa e não conseguem ser eficientes, já que as recomendações não são atendidas, como fortalecer tal instituto, já que a controladoria é o salvaguarda no enfrentamento dos medos dos gestores? O colega meu do Ministério Público, que ao olhar a programação do Congresso, ele chamou de Congresso do Medo. Eu não vim aqui porque estou com medo do Congresso. A pergunta parte de uma premissa com a qual eu concordo. De fato, do ponto de vista prático, o que a gente observa é que esse controle, do ponto de vista da administração municipal, ele está estruturado apenas de modo formal para cumprir uma determinação que consta lá do checklist de análise de contas, está no escopo, inclusive, das contas anuais que devem ser prestadas ao tribunal. Como é que se resolve isso? Me parece que isso passa por uma análise muito reta, talvez objetiva demais da minha parte, no sentido de que o gestor público do Brasil, imagino que existam alguns, talvez até aqui na plateia, ele só toma decisões para se adequar a normas, sejam elas funcionais ou infrafuncionais, se ele for obrigado a tanto. Se alguém pressioná-lo, se alguém incomodá-lo, se alguém expuser esse administrador de alguma forma. O que se observa atualmente é que os tribunais de contas do Brasil afora, isso é uma particularidade aqui do Estado do Paraná, se contentam com o controle externo estruturado sob a forma de um único servidor
com base num cargo criado em lei e, via de regra, um cargo comissionado. Eu pergunto aos senhores, que independência tem o titular do controle interno se titulariza um cargo comissionado, do qual pode ser demitido a qualquer momento, quando desagradar aquele gestor, cuja administração está sendo por ele verificada, controlada, enfim, auditada. Então, assim, como é que resolve, como é que se mexe num cenário como esse para se dar efetividade ao controle interno? Quem controla deve, de fato, exercer a sua competência e controlar de modo mais racional. Não me parece que a interpretação segundo a qual, por exemplo, a satisfação do Tribunal de Contas em Paraná, em Santa Catarina, em São Paulo e em outros estados, com uma simples figura que titularize um cargo comissionado, possa dar conta de resolver o problema do controle interno. Ou, na minha avaliação, ouso dizer, da falta de controle interno efetivo. Então, respondendo, tentando pontuar a resposta objetiva aqui, Camille, inclusive, se identificou, cobrando. Né? Essa cobrança, lamentavelmente, não está existindo da maneira mais adequada, não só no Paraná, como também nos demais estados. Não sei se a Angela quer pontuar alguma coisa, apesar da pergunta ter sido dirigida para mim, Angela. Você trabalhou tanto tempo com isso. Professora Angela, acho que tem pergunta para o professor Rodrigo Pironti. Eu e o Flávio temos uma história tão longa que, né, afinal de contas, né, a gente concorda em muita coisa. Mas eu teria uma pergunta ao professor Rodrigo, considerando, né, esse momento prático, considerando os seus estudos, toda essa experiência, como é que ocorreria como se amoldaria uma compliance ou compliance num órgão? Porque nós temos, né, falamos de empresas, falamos de companhias, mas afinal de contas há órgãos que são tão importantes quanto. Temos aí autarquias, ou seja, como é que seria essa moldagem do compliance nessas figuras, ou órgãos ou manos, né, do Estado? A pergunta é fundamental, ela ainda não tem embasamento normativo para a resposta, né? Mas eu vou responder. Porque, de alguma forma, analisando o contexto da legislação nacional e a própria lei anticorrupção, e retirando da lei anticorrupção alguns aspectos em relação ao programa de integridade, nós já temos condições de entender a importância do compliance e como isso funcionaria nos entes, entidades e órgãos, né? Veja que o Flávio foi muito feliz de manifestar que a decisão sobre instaurar o compliance ou área de controles internos, área de gestão de riscos, portanto, segunda linha de defesa, né? A decisão de se instaurar a segunda linha de defesa é uma decisão política, que na legislação é uma decisão política obrigatória, mas que enquanto não há sanção, não se institui. A gente lembra que o controle interno está na Constituição, no artigo 70 e no 31 dos municípios, desde 88, e só foi no Paraná começar a ser uma vertente em 2006, com aquele acordo do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que disse que no ano seguinte, se as prefeituras não tivessem, não aprovava a conta. Todo mundo correu para ter controle interno, né? A doutora Nara, que está aqui, naquela época a gente militava junto nas procuradorias dos municípios, lembra bem da correria que foi para atender a uma solicitação do tribunal, né? Portanto, me parece que enquanto não há o enforcement, enquanto não há sanção ou a ideia de sanção, o gestor, até por estar muito naquela lógica de que a segunda linha de defesa, ao exercer controle, exerce controle sobre a sua atividade, naquela ideia de Montesquieu, de que quem tem controle um dia vai ser levado a abusar dele e o cara não quer controle sobre ele, é melhor então não instituir enquanto não houver efetivamente uma exigência legal sancionatória, né? Bom, então hoje na administração direta não há simplesmente um estímulo da lei anticorrupção em relação à possibilidade de programas de compliance efetivo, e nem o Ministério Público Federal, nem o Ministério Público Estadual sabem o que são programas de compliance efetivo, é análise casuística, né? Infelizmente, não há ainda critérios objetivos para definir o que é um programa de compliance efetivo, e é uma análise casuística temerária, porque nos meus estudos já analisei situações em que programas de integridade com meros códigos de conduta foram aceitos como programas de compliance efetivo, e outros que tinham canal de denúncia, gestão de riscos e código de conduta não eram efetivos. Portanto, esse casuísmo me preocupa. Mais uma vez, nós caímos na regra de análise subjetiva de cada caso concreto. Mas para responder a pergunta, e não só
tateá-la, a minha ideia é a seguinte, de que em relação às estatais não há dúvida. Estatais de grande porte, médio porte e pequeno porte tem que ter, nas de grande porte, compliance, área de compliance que reporta ao Conselho de Administração, as de médio porte, gestão de riscos, pelo artigo 6º, no mínimo gestão de riscos, e a de pequeno porte também, né? Então, além das estatais, veio trazer essa lógica. No âmbito federal, portanto, na União, a Instrução Normativa 01 de 2016, ato normativo, né? Mas este ato normativo, importante ato normativo, trouxe a necessidade de que aquelas entidades, né, que não são entidades das empresas estatais, mas que são, por exemplo, autarquias de gerenciamento de riscos e compliance dentro da ideia de governança da União. Portanto, nesses dois âmbitos, nós temos sim legislação. E no âmbito de outras estruturas, por exemplo, o Poder Judiciário, o CNJ, através da resolução, se não me engano, 183, determinou a instituição de gestão de riscos de segurança. É um pequeno ponto da ideia de gestão de riscos, mas já é alguma coisa. Então, em alguns casos concretos, nós temos legislação a determinar. Fato é, a resposta é bastante simples. Como integrante da segunda linha de defesa, o compliance é necessário porque integra o controle interno. Se hoje eu penso o controle baseado em risco, e não sou eu que estou dizendo isso, o Júlio Marcelo, que está aqui, que brilhantemente exerce as suas funções perante o Ministério Público de Contas, do Tribunal de Contas da União, sabe muito bem disso. O referencial do Tribunal de Contas, tanto de governança quanto de gestão de riscos, orienta que os controles internos hoje sejam feitos com base em risco, porque esta incerteza que nós queremos mitigar. Então, neste sentido, não há como não se ter uma segunda linha de defesa estruturada com gerenciamento de risco, compliance, ideia de conformidade através de um programa estruturado e controles internos, segunda linha de defesa. Quando eu consigo essa estrutura, independentemente de ser ente, entidade ou órgão, a lógica é a mesma. Há que se estruturar, porque esta estrutura é importante para a gestão daquela área. Importante mencionar, em alguns casos onde não houver possibilidade, a própria Constituição, através da análise de independência que faz lá no artigo 74, de controle interno, inciso 5º, controle interno colaborativo, o controle externo, etc., e outras regras, permite que, que o ente estatal, por exemplo, vamos imaginar a Controladoria Geral do Estado, para mencionar a pessoa da Kelsey, que aqui está e que exerce um trabalho fantástico à frente da Controladoria, Controladoria Geral do Estado pode exercer controles internos nas autarquias, caso essas autarquias não tenham condições de instaurá-lo. Portanto, na administração indireta, é possível que a administração direta, através de seus braços e unidades de controle, possam exercer atividade, justamente para sanar aquilo que o Flávio brilhantemente expôs, de que, infelizmente, a estrutura estatal não é tão grande e nem tão capacitada, muitas vezes, quanto a gente gostaria. Mara, se me permite, depois do brilhantemente, entre aspas, que o Rodrigo usou, eu tenho que fazer uma provocação. Rodrigo, você mencionou mais uma vez questões que envolvem conceitos que são bem diferentes. Acho que seria importante pontuar, então eu te provoco. Aí é possível a gente definir de modo relativamente objetivo um conceito para governança, um conceito para compliance, e pontuar algumas diferenças entre uma coisa e outra? Tenho certeza que brilhantemente você fará essa diferenciação. Eu não me preparei para isso, mas vamos lá. Eu sabia que essa amizade, Júlio, professor Márcio, era aparente, né? Veja só, eu poderia, mas não vou fazer, dizer que o conceito de governança é o conceito dado pelo Tribunal de Contas da União quando diz que governança é liderança, estratégia e controle. Poderia fazer isso, mas não vou fazer porque não concordo. Porque acho que liderança não faz parte da governança. Liderança faz parte da ideia de governabilidade. Eu acho que sim, mas não de governança. Governança é instituir instrumentos internos de gestão que permitam o atingimento do fim, independentemente das dificuldades. Ter uma boa governança é isso. Como é que se faz uma boa governança da tua casa? Você tem problemas com os teus filhos, com a tua esposa, com as pessoas que trabalham lá, com o teu síndico e etc. Como é que você faz uma boa governança da tua residência?
Quando você consegue conformar todos esses problemas e ter uma vida feliz. E ter uma vida que seja conduzida, se não 100% feliz, mas ter uma condução da tua atividade rumando aquele objetivo que você quer, que é a felicidade, né, Galáctica? A Ana Finger tem um querido apelido, eu chamo ela de Galáctica, porque ela é galáctica. Quem conhece sabe, a Ana, ela transcende. Portanto, não tenha dúvida que isso é governança, e não ideia de liderança. Então, eu acho sim, Júlio, governança é estratégia e é controle, mas é, acima de tudo, gestão. Né? Então, eu diria que o conceito de governança é gestão, estratégia e controle. Dentro do conceito de gestão, sim, liderança, porque é a ideia de governabilidade. Compliance é a ideia de estar conforme, ou seja, eu poderia responder também, mas não vou fazê-lo, dizer que compliance é vinculado à ideia do verbo em inglês to comply, estar conforme a... Não é essa ideia só, né? Muito mais do que isso. Compliance, na verdade, é estar em conformidade, mas estar em conformidade com o que e como. E de alguma forma, eu já mencionei, não vou ser repetitivo, implantando e implementando instrumentos de integridade. Compliance tem tudo a ver com conformidade, integridade, regras de conduta ética e morais. E o professor Márcio, melhor do que ninguém, escreveu sobre o princípio da moralidade e sobre o tema. Regras éticas e morais que te permitam a realização da eficiência do objetivo proposto. Dentro de toda aquela ideia que já tratei, maturidade, gestão de riscos, ou seja, não vou ser repetitivo. Né? E por fim, a pergunta foi muito... era diferença de governança, compliance e... Eu me limitei a governança e compliance, mas se você brilhantemente quiser complementar... Eu acho que eu vou parar porque tá bom. Então, nós temos ainda mais alguns minutos. Se alguém quiser fazer alguma intervenção, estão todos à vontade. Acuso aqui a chegada já há mais de 30 minutos do professor Márcio, né? Então, declaramos encerrado esse painel. Muito obrigada pela participação de todos. Obrigada, professor Rodrigo. Obrigada, professora Ângela. Obrigada, professor Flávio. Nós agradecemos a participação de todos os integrantes deste painel. Bem, eu gostaria de informar que durante o COF nós teremos o lançamento deste livro.